acidentes, por exemplo, sabe? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tinha certeza que esse momento ia chegar no podcast hoje. Porque nós não ensaiamos, né? Nós não pensamos, ensaiamos muito. Vocês percebem que tudo é muito ensaiado. nós não pensamos previamente no que íamos falar, até porque o objetivo do podcast é esse, é ser bate-papo. Inclusive com vocês que estão aí colocando as mensagens no chat, tem inclusive Tem alguns aqui inclusive a mensagem. para pagar. Mas a minha pergunta é para o Thiago. E se a Carla quiser responder também, está bem. Escreveu, né? Pro Thiago. Vai. Não, é para o Thiago. Aqui. Quando o Patanjali escreve um pada inteiro, um capítulo inteiro sobre vibhutis, sobre poderes especiais. E aí ele diz que qual que é o da levitação? Eu até anotei aqui, porque é um dos mais legais. O da levitação... Tá, quando você domina o dana, que é um dos 5 tipos de prana, um dos 5 tipos de vários. Prana, apana, samana, udana e vyana. Quando você domina o dana, você adquire o poder da levitação. Ou depois, quando ele diz que a pessoa se torna invisível, ou quando a pessoa é capaz de entender ou de compreender o que se passa na mente dos outros. Você acha que isso tudo é real, é literal, ou isso é metafórico? Eu sinto para mim que é real. De um jeito, o Patanjali, uma das grandes sacadas dele foi casar o Sankhya com o Yoga, né? Então ele vê, por exemplo, ele junta ali os 25, aquelas 25 divisões do universo do Sankhya com Tátuas. os tattvas, isso, com o Yoga. E aí, o que ele está falando? Se nosso corpo é feito dos 5 elementos, nosso corpo tem aquelas 5 capacidades, por exemplo, da luz. Eu tenho o Rupa, que é a forma e a cor, e eu bagunço o meu Rupa, bagunço a minha forma, eu me torno mesmo invisível porque a luz não me pega de um jeito, sabe? E aí a luz não vai para o outro. Então, é quase, se eu consigo manipular o que eu sou e me aproximar do que eu sou de um jeito, eu quebro essas normas, né, essas regras que para nós é ditas como normais. Então eu acho que sim. Só que aí, eu quase quando tu falaste do Hanuman, me deu vontade de falar uma coisa que eu coloco, tá. E eu acredito, por que não tá todo mundo fazendo isso por aí, né? Que tem tanta gente praticando yoga, já devia ter gente. O Hanuman, ele tinha os 8 siddhis, né? E aí foi enfeitiçado, porque ele, sem saber usar, como a imaturidade de uma criança, ficava bagunçando. Talvez seja uma grande parábola para nós humanos, porque assim, se eu tivesse capacidade irrestrita de ganhar dinheiro ou de ficar invisível, será que eu teria a maturidade para usar? Que estrago que eu faria no balanço da humanidade? E sempre nos textos clássicos, quando fala de alguém atingindo um siddhi, é um balanço na humanidade, né? Porque, sabe, quando alguém atinge um siddhi, que aí o sol para de se pôr, ou um planeta sai do lugar, aí os deuses têm que vir tentar seduzir a pessoa para abandonar o siddhi. Aí eu penso, será que uma parábola para nós mesmos não desenvolvermos siddhis enquanto não tivermos maturidade para utilizá-los? Porque já pensou um idiota aí que de repente fica super forte, né? Se a pessoa sem Tem siddhi já vários. causa estrago, imagina um com siddhi. E tu, Cato, achas que poderia ser real? Real. O que é real? Toda metáfora é real. Se você parar para pensar assim, eu não tenho dificuldade com isso, mas com relação a acreditar nesse sentido assim, literal ou metafórico, eu também vou mais por esse sentido mais metafórico, porque eu sou um pouco cética, entende? E isso é uma parte ruim de mim, tá? Eu acredito em tudo,
mas eu tenho muito ceticismo. Então, exato. Eu acreditar sem acreditar. Fiquei confuso. Eu também, mas eu sou confusa. Esse é o problema. Então, do tipo, eu gostaria muito, mas dali a acreditar, não sei, eu vou mais para esse sentido de um super-herói, que eu adoro, já deu para perceber, né? Sou muito fã, queria muito ser, sim, queria ficar invisível e dentre um monte de coisas. Mas, realmente, será que alguém levita? O que tu pensas, Dani? Eu acho que eu gostei muito quando você falou que toda metáfora é real. Porque, apesar de eu nunca ter visto alguém levitando como esse da imagem, esse sadhu levitando, flutuando, É uma imagem de inteligência artificial, ficou legalzão. inteligência artificial, né? Então, apesar de eu nunca ter visto e provavelmente nunca verei alguém levitando assim na minha frente, isso não quer dizer que alguns sadhus iluminados não possam fazer isso fisicamente, utilizando o corpo denso físico para isso. Mas o que eu acho é um pouco do que a Cacau comentou aqui, que é real, mas no mundo espiritual. Coloca lá para aparecer todo. Um pouco do que a Cacau mencionou aqui é que nós temos uma dificuldade, a nossa mente tem uma dificuldade de processar aquilo que não é o mundo material denso. Normal, digamos assim, entre muitas aspas. Nós temos dificuldade de entender o que é o sutil. Por exemplo, quando nós falamos de chakras e prana e nadis, quem já pratica yoga entende bem esses conceitos da energia sutil que percorre nosso corpo. E aí existe uma discussão grande, puxa, mas até hoje a ciência não conseguiu identificar, não conseguiu encontrar as nadis, não conseguiu localizar os chakras, não conseguiu reproduzir um exame de laboratório que constate a existência dos chakras. Eu desconheço também um exame de laboratório que constate o amor. Oh, Ficou bonitinho? que lindo! Porque é uma coisa sutil e, atenção, é uma emoção, nem é tão mais sutil assim. E claro que quando você está apaixonado ou pensando na pessoa amada, você pode ativar áreas específicas do cérebro, mas a ciência tem dificuldade de explicar. A ciência é incapaz de explicar, até hoje, a origem do universo, é incapaz de explicar se um dia o universo vai continuar se expandindo ou vai regredir. A ciência material, a ciência que estuda a matéria, é insuficiente para explicar muito do que acontece no mundo. A ciência não consegue explicar o que é que confere a vida, o que é que confere a mente, o que é a consciência. Tudo isso a ciência não explica. Por quê? São aspectos sutis. Não adianta você querer usar ferramentas brutas, tensas, físicas, para processar, ou explicar, ou enxergar coisa que está no sutil. Então, a energia que passa pelas narizes é uma energia sutil, que tem sim sua manifestação física, sua manifestação densa, mas ela é uma energia essencialmente sutil. E aí passa muito pelo que a Cacau mencionou. Esses poderes, no meu entendimento, são poderes muito mais sutis do que densos e materiais. Então, mesmo que eventualmente eles possam se manifestar no mundo material, a natureza deles é a manifestação sutil. Para o yogin que está levitando, não importa se o corpo físico dele está em contato com o sol ou não, não importa se tem alguém olhando para ele e percebendo se ele está levitando ou não. Ele está tendo essa experiência. Uma experiência que transcende o mundo material. Então, para mim, isso é absolutamente real, apesar de
provavelmente nunca poder ser fotografado. Você me trouxe muito a experiência, a lembrança da experiência da meditação. Como é que eu posso provar que você meditou? Como é que eu posso provar que você chegou ao samadhi ou algo parecido? A questão é, o que importa a prova, né? Por que a gente está tão preocupado com a prova? No yoga a gente estuda tanto a fisiologia, né, do corpo denso, quanto a fisiologia sutil, em duas fases separadas. A gente tenta comparar, porque a gente sempre tenta comparar o que a gente não conhece com o que a gente conhece, para poder linkar, tá? Mas elas não têm comparação, elas são duas coisas completamente seja demais. São coisas diferentes, são coisas em níveis diferentes, pelo menos. Mas a partir do momento que você está lá fazendo duas coisas diferentes, como é que você vai provar? Me importa se você está meditando ou não? Como é que eu vou provar? Não existe isso, né? Eu sei que o Thiago está doidinho para entrar na conversa, mas você me lembrou o Swami Rama. Não tem imagem do Swami Rama aqui. Swami Rama é um mestre indiano que já faleceu, no século passado ele faleceu, mas que ele veio para o Ocidente e se submeteu a testes laboratoriais e nesses testes ele conseguiu reduzir muito os batimentos cardíacos, dando a impressão de que estava parado. E, por outro lado, de acordo com a sua vontade, ele acelerou muito os batimentos cardíacos por meio da vontade, parado, imóvel. E, nas duas situações, os cientistas afirmaram que era impossível um ser humano viver naquelas condições. Então, isso não prova que ele estava meditando, só prova que ele tinha um domínio sobre o coração. Mas é que é um dos poucos exemplos assim muito práticos que me veio à cabeça quando você estava falando. Vai, Ti, fala. Ele está agoniado para falar. Fala, Ti. Não, eu tava curtindo vocês dois, e acho que com vocês dois eu nem preciso falar. Aí eu acho uma coisa que é uma fonte de burrice, assim, também, é a literalidade. Porque aí isso me impede de perceber nuances que é falado, do que é dito, do que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu falo de teletransportar, aí eu penso, por exemplo, no Usain Bolt, quando ele se locomove de um jeito sobre-humano, e aí eu fico pensando, aquilo virou um Siddhi ou é só que ele é tão forte, tão rápido? Ou vou assistir o Circo de Soleil, ou aquele brasileiro, o Pivete, ele faz flexão com uma só mão no chão, tem os pés no chão. Sabe, ele pode deixar o corpo dele na horizontal, aí ele fica com uma mão só no chão, não é nem com o corpo para cima, é na horizontal, e ele faz Mas você não flexão. faz? Você precisa rever suas práticas de asanas, Ti. Aí eu fico pensando, ele é fortão ou ele desenvolveu um Siddhi? Porque é esquisito ver a falta de esforço, ver a falta de tensão muscular. Só que assim, lógico, se alguém treinar é aquilo, mas aí ele tá levitando, sabe? É estranho ver aquilo, assim. Aí eu sempre me pergunto, tipo, em que ponto que esse talento continua sendo talento? O que eu preciso ver para falar que é um Siddhi? Ele tire a mão do chão e continue no ar? Aí quanto? Porque tem gente que salta tipo 1,80 m. Ah, mas ainda aí não. Só se for para salto, então tem que ser 10 metros, aí é um Siddhi. Porque se for pensar o que era os recordes de corrida há 50 anos era um, e os de outro é outro. E os de hoje em dia são outros, né? O pessoal corre muito mais, o pessoal é muito mais potente, é muito. Aí eu fico pensando, que ponto que é um Siddhi, né? Que ponto que esse talento. Você citando o Bolt, por exemplo, a passada do Bolt, né, é como o voo do Hanuman. Porque a passada do Bolt, se você for ver ela em câmera lenta, quem tiver curiosidade, veja, dá para fazer isso no YouTube. Cara, é o voo do Hanuman. Ele literalmente voa, porque a corrida é um salto, né? São sequências de saltos. São voos, assim. E o cara é um ninja, né? E aí,